Graças e paz, irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estava pensando nessa manhã sobre o tempo que temos vivido, né? A Bíblia diz que no final todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E na teoria isso não é muito difícil. Agora nós trazemos isso para a prática na nossa vida, essa que é a grande dificuldade. Por quê? Porque o evangelho é a graça de Deus manifesta na nossa vida. É a prática da graça de Deus, né? Então, na verdade, os benefícios do evangelho se manifestam na vida de todo aquele que crê e aquele que crê pratica, porque a fé é uma prática que nos leva à vitória. Amém? E eu estava pensando nessa questão de tempo, né? E eu me lembrei de Eclesiastes capítulo 7, que diz que o, é, melhor é o fim das coisas. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque eu tenho pensado e tenho dito, né, até para alguns amigos, eu tenho falado que o importante não é como nós entramos nessa quarentena, né? O importante não é como nós entramos nesse período. O mais importante é como nós vamos sair desse tempo. Como vai estar a nossa fé, como vai estar nosso coração, né? Como vai estar a paz dentro de nós. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele fala uma coisa interessante, ele diz que eu estou plenamente certo, de que aquele que começou boa obra em vós, e por que não em nós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, irmãos, o importante é o caminho, o importante é o que a gente está fazendo entre esse tempo, né, do começo até o fim, da entrada da quarentena, o que nós temos feito com a nossa vida, o que temos feito com a nossa fé, o que temos feito com o que a palavra diz a nosso respeito. O que nós temos feito nesse espaço de tempo entre a entrada e a saída, entre o começo e o fim. Provérbios, Salomão escrevendo Provérbios, ele diz que, na verdade, Eclesiastes diz que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Então, no nome de Jesus Cristo, o que nós precisamos fazer então nesse período de quarentena, nesse intervalo entre a entrada e saída? Nós precisamos continuar edificando a nossa fé naquilo que a palavra diz ao nosso respeito, ou seja, não negamos a nossa confissão, não retrocedemos na nossa confissão, não retrocedemos na nossa palavra, não retrocedemos naquilo que Jesus fez. Precisamos procurar não olhar as circunstâncias, para onde as circunstâncias naturais estão apontando. Nós precisamos olhar para onde? Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Por quê? Porque nele reside todas as coisas. Nele resiste a nossa vitória, nele resiste a nossa paz, nele resiste a nossa vida, nele reside o nosso presente, o nosso futuro. Amém? Então, em Filipenses, o apóstolo Paulo fala: estou bem certo, Filipenses 1,6. Estou plenamente certo, ou seja, não tem dúvida, ausência de dúvida, que aquele que começou boa obra, e a Bíblia diz que é boa obra que ele começou. Amém? Jesus, ele começou uma boa obra na nossa vida, ele está aproveitando esse tempo de quarentena para trabalhar na vida da igreja, na vida dos seus filhos. Ele está aproveitando esse tempo para se manifestar como um Deus teórico que muito tempo a igreja conheceu, mas agora ele está se revelando, ele está se mostrando para a igreja como um Deus prático, como um Deus que promete e cumpre, um Deus que promete e faz. Por quê? Porque ele é fiel. Interessante que em Eclesiastes é um texto que a gente fala muito, cita muito, né? Eclesiastes 3, né, fala que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Aí,
continuando esse versículo, vai falando que é tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar, que na verdade é uma realidade hoje, né? É, é tempo de afastar, de abraçar, mas esse tempo de voltar a abraçar, com certeza vai voltar, em nome de Jesus Cristo. Mas a verdade, irmãos, é que há tempo para todas as coisas. E a gente precisa aprender a usar o tempo a nosso favor. Esse é o tempo de confessar a palavra. Esse é o tempo de entrar no nosso quarto. É tempo de ficar ali com Deus, no secreto. Porque a Bíblia diz que o Deus que vê em secreto recompensará. E tem uma versão que diz que recompensará publicamente. Aleluia. Não para que a gente seja, não para que a glória seja nossa, mas para que a gente se torne testemunhas daquilo que ele fez, porque a Bíblia diz que ele nos chamou para sermos testemunhas vivas. Então, irmãos, eu creio que a gente vai sair desse tempo muito melhor do que a gente entrou. Nós vamos sair desse tempo muito mais fiéis do que nós entramos. Nós vamos sair desse tempo muito mais crente do que nós entramos. Em nome de Jesus. Por quê? Porque Provérbios diz que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Melhor é o fim das coisas. Creia nisso, melhor é o fim das coisas do seu começo. Não se atente para o meio, não se atente para o que está acontecendo agora. Mira um alvo, coloca um alvo no teu coração. Como você quer sair dessa quarentena? Como você quer estar? Como você quer ser depois dessa quarentena? Mire esse alvo, coloque diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. Sabe? Coloca isso diante de Deus. Interessante que em Mateus, quando Jesus está ensinando lá a respeito de provisão, né, em Mateus 6, né, ele termina esse capítulo falando que a gente não precisa ficar preocupado com as coisas dessa vida, não precisa de ficar ansioso com nada. Por quê? Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Mas o Pai Celeste, ele sabe do que nós precisamos. E ele cuida de nós. E ele promete que ele vai suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. E ele termina esse capítulo falando uma coisa interessante. Ele fala, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais, todas estas coisas, na verdade não são as demais, são todas estas coisas, tudo aquilo que ele listou nesse capítulo, tudo que ele listou antes, que são necessidades básicas, o que vestir, o que comer, ele fala que nós não precisamos nos preocupar com isso, porque a Bíblia diz que o Pai nos dá gratuitamente. Mas ele fala uma coisa interessante no final desse capítulo. Ele fala, basta a cada dia o seu mal. Aleluia. Então, irmãos, na verdade, não precisamos ficar ansiosos com o dia de amanhã. Não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã. O que nós precisamos é fazer o quê? É semearmos hoje para que amanhã nós venhamos a colher aquilo que nós semeamos hoje. Em nome de Jesus. Porque, irmãos, se tem uma lei que ninguém pode mudar, é a lei da semeadura. Não adianta. Porque a gente planta, a gente vai colher. Então, esse tempo de quarentena, esse tempo entre o início e o fim, é tempo de semear. Então, o que nós precisamos fazer nesse tempo agora? Nós precisamos escolher bem nossas sementes, precisamos escolher bem aquilo que vamos semear, precisamos pensar antes de abrir nossa boca, precisamos encher nosso coração da palavra, precisamos encher nosso coração da verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, mas a Bíblia diz também que o coração se farta do que produzem os seus lábios. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque aquilo que a gente fala, nós colocamos para dentro do nosso coração, mas também aquilo que nós falamos, nós tiramos de dentro do nosso coração. E a Bíblia diz que o tesouro está dentro de nós, o tesouro está no nosso coração. Então, irmãos, que nós possamos velar pela palavra para fazê-la cumprir. É simples nós percebermos qual é o nosso tesouro. O nosso tesouro é aquilo que a gente mais protege. O nosso tesouro é aquilo que a gente mais se preocupa. O nosso tesouro é aquilo que mais ocupa os nossos pensamentos. Então, no nome de Jesus Cristo, que colocamos o nosso foco naquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Nesse tempo, entre o início e o fim, que possamos semear aquilo que queremos colher. Em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Encha seu coração do que a palavra diz.
Quando você abrir a sua boca, você vai falar o que ela diz ao seu respeito. E essas palavras serão sementes. Eu me lembro de um pastor que eu tive, o pastor José Augusto, quero até honrar o pastor José Augusto, do Projeto Vida Nova, na época era do Projeto Vida Nova, em Vila Valqueira. Hoje ele está em Portugal com a sua esposa, a pastora Márcia, casal que nós amamos muito, aprendemos muito com ele, um homem de Deus, é referência para a minha vida. Né? Ele falava uma coisa interessante, ele falava que palavras são sementes, palavras repetidas são sementes regadas. Interessante, né, irmãos? Porque Filipenses 3:1, o apóstolo Paulo fala que ele não se desgostava ou não se cansava de falar as mesmas coisas. Por quê? Porque era segurança para vós outros. Ou seja, falar a mesma coisa, né? Falar aquilo que a Bíblia diz e não mudar a nossa confissão é segurança para nós. Né? Você falar é plantar. Você repetir várias vezes o que você falou é como se você estivesse regando essa semente. Amém? E no tempo certo ela vai dar fruto. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, o fim das coisas é melhor do que o seu começo. Que o espírito de sabedoria que habita dentro de nós, que o espírito de inteligência espiritual possa nos guiar nesses dias, que o espírito da paz, o espírito de Jesus Cristo que habita dentro de nós, possa habitar sobre todas as coisas, que nesse intervalo entre o início e o fim, que não falte paz no nosso coração, que não falte a vida de Deus manifesta, que não falte a graça de Deus sobre nós. Em nome de Jesus, que você possa começar uma semana pensando nessa palavra, que você possa começar essa semana acreditando que o fim das coisas vai ser melhor do que o seu começo. Vamos sair muito melhores nesse tempo. Vamos sair muito melhores do que como entramos. Nunca mais seremos o mesmo. Nossa fé nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus, temos sido edificados, temos sido fortalecidos no nosso espírito pelo Senhor. Eu nunca vi se buscar tanto a Deus quanto tem se buscado. Por quê, irmão? Porque, na verdade, tudo que sobrou agora é Deus. Ninguém pode fazer nada por ninguém se Deus não mover o coração. Aliás, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12:3 que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. E para encerrar, irmão, eu gosto também muito de um texto que está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, que o apóstolo Paulo fala que nós já não devemos mais ver ninguém segundo a carne. Aleluia, ou seja, eu não vejo mais ninguém segundo a carne, eu olho para você, eu olho para a minha vida e me vejo exatamente como Cristo nos fez. Né? A Bíblia diz que nós somos um espírito recriado agora, no nome de Jesus Cristo. Eu vejo eu e você prontos, eu consigo olhar e ver o fim das coisas. Sairemos muito melhores do que nós entramos. Não vejo mais segundo a carne, vejo segundo o espírito, vejo segundo aquilo que Jesus fez. Amém? Eu sei que você já é abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas eu também quero abençoar você nesse dia, nessa semana, que você possa ter uma semana de melhores coisas do que foi a semana passada. Amém? Porque o fim das coisas será melhor do que o seu começo. Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.